De volta já aqui com o Bem Assim. E agora chegou a hora da gente esclarecer muitos pontos sobre startups. Esse tema aí que está tão em alta e que também, gente, é cercado de muitas dúvidas, principalmente jurídicas. E agora aqui no estúdio nós vamos conversar sobre ele com a advogada Maíra Souza. Muito bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Mara. Bom dia a todos os telespectadores. Obrigada. Um prazer estar aqui com você. É isso, eu que agradeço. Obrigada pela sua presença. Vamos lá esclarecer um pouquinho, né, sobre esse tema. Você que é especialista em direito societário. Isso. E aí vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Para a gente começar entendendo, o que é uma startup? Muita gente tem essa dúvida. A startup é uma empresa, na verdade, é uma empresa voltada para a inovação, para o novo. Sim. Ela tem que ser, além dela ter que ser uma empresa nova, ela tem que ter pelo menos, no mínimo, 10 anos. No máximo 10 anos, ela é uma empresa voltada para a inovação, para a criação de coisas. Sim. Não necessariamente de coisas voltadas para a tecnologia. Muita gente acha isso, que a startup só é voltada para a tecnologia, mas não. Ela é voltada para a inovação. Certo. E qual que seria a diferença de uma startup para uma empresa tradicional, se assim a gente pode dizer? É o crescimento dela. Se você pensar uma empresa tradicional, vamos dizer uma construtora, certo? Tá. Uma construtora, os sócios abrem a construtora, investem o dinheiro na construtora e a construtora vai crescendo aos poucos. Eles fazem um prédio, fazem uma casa e ela vai ali com o lucro, ela vai crescendo. A startup não. Normalmente os sócios da startup, muitas vezes são pessoas super novas, com aquela ideia maravilhosa e eles abrem a startup muitas vezes sem dinheiro nenhum. Sério? Que abrem a startup com a ideia só. Sim. Só tem aquela ideia visionária. E é uma ideia que vale muito. Que vai modificar alguma área ali. Pode ser na medicina, pode ser no agro, pode ser na tecnologia. Sim. E às vezes eles não têm dinheiro nenhum. E eles abrem aquilo e vão buscar investimentos. E aquele investimento vai gerar um crescimento exponencial. Ou seja, a empresa não vai ter um crescimento linear. A empresa vai ter um crescimento exponencial. Ela vai crescer muito, mas não com o dinheiro dos sócios. Ela vai crescer com o dinheiro de terceiros. Então, ela vem trazer um produto novo que vai ter um crescimento muito rápido com o dinheiro de outras pessoas. Então, essa é basicamente a grande diferença entre a startup e as empresas tradicionais. Esses terceiros seriam investidores? Exatamente. É o que a gente conhece. O primeiro investidor de uma startup é o que a gente tanto fala de investidor anjo. Sim. É o primeiro investidor de uma startup, é aquela primeira pessoa que coloca dinheiro na startup. E é uma das grandes preocupações também da gente como advogado que trabalha com societário voltado para a startup, porque muitas vezes essas pessoas que estão ali criando a startup não têm o poder financeiro para contratar um advogado, para auxiliar eles nesse tipo de contrato. Porque quando você vai colocar o dinheiro na startup, você tem poder financeiro, certo? Então, quem tem o poder financeiro tem o poder sobre toda a questão. E aquela pessoa vai ter um advogado por trás dele, tá? Então, ele vai colocar o dinheiro e vai vir com um contrato para aquelas pessoas que geralmente são pessoas mais novas. Sim. E elas não vão ter um advogado ali para analisar aquele contrato. Então, gera toda uma fragilidade para os sócios da startup. Ok, então agora a gente entendendo mais ou menos como é que funciona, né, essa questão da startup, vou perguntar, precisa-se de uma advocacia especializada então, já que a gente está falando de investidores, geralmente são pessoas que têm grande poder aquisitivo, que vão apostar naquela ideia? Sim, sem sombra de dúvidas. Eu digo assim, eu trabalho com direito societário há 15 anos. E, inclusive, o direito societário voltado para startups é diferente do direito societário tradicional. Sim. São contratos diferentes, são formas de visão diferente. A agilidade das startups é outra. É tudo muito rápido, é tudo voltado para a agilidade e para a forma que as startups funcionam. Então, você tem que entender desse mercado, você tem que entender como a startup funciona, para poder trabalhar com elas. Decidi criar a minha startup, ok? Eu ter uma advocacia especializada ao meu lado, então vai fazer total diferença até para me ajudar a saber qual caminho seguir, se eu devo investir, se eu devo aceitar esse investimento aqui ou não, se aquele outro ele é mais vantajoso para mim. Tudo isso acaba fazendo a diferença? Faz muita. Faz a diferença da sua proteção.
Porque se você pensar que o outro lado sempre vai ter um advogado, você entender aquelas cláusulas, você não... Porque muitas vezes eles ficam iludidos Sim. com o dinheiro que vai entrar na empresa. Porque eles estão precisando daquele dinheiro para o desenvolvimento do produto. Mas eles não podem aceitar aquele valor a qualquer custo. Porque muitas vezes, assim, quando eles vai investir o dinheiro, eles dão uma participação societária, eles dão uma parte da empresa. Então, eles estão dando tudo o que eles têm. Eles têm que entender aquilo, eles têm que ver se aquilo vale a pena. E só o advogado vai entender, só o advogado vai entender as minúcias do contrato para explicar para os donos da startup, para os sócios da startup, se aquilo vai valer a pena realmente. Esse contrato, né, ele precisa ser bem analisado, ele precisa ser ali bem esmiuçado, como a gente geralmente fala, né, assim no popular. Exatamente. Precisa ter todas as cláusulas esmiuçadas. Bem amarradinhas. Bem amarradinhas, para que não tenha problema para eles no futuro, para que eles não venham a perder a empresa no futuro, quando ela realmente venha a ter dinheiro. Ok. Isso realmente pode vir a acontecer? Pode, porque você vai... Não é o único investimento que a startup recebe. Ela recebe depois começa a receber. E chega uma hora que os fundadores das startups não têm quase participação nenhuma. Então pode chegar uma hora que ele perca totalmente o controle da empresa e aquelas pessoas que investiram tenham o poder de decidir tudo. Sim. E você possa até ser excluído da empresa que você fundou. E saia sem nada praticamente. Nossa, então é esse tipo de cuidado que a gente precisa ter. Certo. Decidi iniciar uma startup. Desde já eu poderia, por exemplo, contar com uma consultoria jurídica? Com certeza. E muitas vezes, assim, eu não digo nem só do advogado. Lógico que precisa do advogado, mas você pode buscar órgãos. O Sebrae é um órgão que sempre auxilia as pessoas que estão começando com startups. Faz eventos, faz programas para quem está começando. Então, eu digo isso porque muitas vezes você não tem condições financeiras de buscar um advogado. Então, busque pelo menos entidades que possam lhe auxiliar com relação a isso. Tem fases de uma startup, por exemplo, fase de desenvolvimento, não sei. Tem sim. A startup passa por várias fases. Nessas fases, é interessante, então, ter sempre uma consultoria jurídica ali me ajudando? Com certeza. Porque, por exemplo, quando ela é criada, você vai estar em busca de investidores, você vai estar desenvolvendo seu produto. Quando seu produto já está em funcionamento, você tem contratos de prestação de serviço, você tem contratos de compra e venda, você vai ter os contratos societários, você vai ter acordo de sócios, você vai ter contratos com os seus funcionários. Então, tem várias fases e tipos de contratos diferentes para cada uma dessas fases. Qual que são assim, os principais cuidados que quem está ali, né, desenvolvendo ou até mesmo criando a sua própria startup precisa ter, Maíra? É o cuidado justamente com esse tipo de investimento. E eu digo que o maior cuidado, o bem mais precioso que você tem em qualquer empresa é a participação societária. É a empresa em si. Certo. Então, é o quanto você está dando de participação societária, quanto você está dando da sua empresa em cada um desses contratos. Porque como não se tem dinheiro para contratar funcionários, como não se tem dinheiro para contratar gerentes, diretores, como não se tem dinheiro para alavancar o produto, tudo que se faz no startup é em troca de participação societária, em troca de uma parte da empresa. Então, sempre vai ser assim, olha, eu vou investir tanto em troca de ter X% da sua empresa. Eu vou lhe contratar como diretor, em troca vou lhe dar X% da minha empresa. Então, muito cuidado, porque o bem mais precioso da sua empresa é a própria empresa. Tenha muito cuidado na hora de dar participação societária. Caramba, é comum isso acontecer assim? Você que vive esse universo, né, que já atua há tanto tempo com o direito societário, às vezes é mais comum do que a gente imagina? Muito. É isso que acontece. Caramba. É isso. É a troca de participação societária pelo trabalho, pelo investimento. Não, mas no caso assim... Da startup. Da startup, assim, e dessas startups, muitas vezes, os criadores, eles saírem prejudicados? Sim, se eles não tiverem uma consultoria jurídica, com certeza.
com certeza. Gente do céu, olha só que interessante, né, a gente falar sobre esse tema. Então fica aí essa dica para você, olha, que está nos acompanhando. Se você, né, é a pessoa que tem uma ideia, está querendo aí criar uma startup, ou até mesmo já criou e ainda não conta, né, com uma assessoria jurídica, fica aí então essa dica para você estar bastante atento a todos os contratos que você está fechando. Ou até mesmo se você conhece alguém que está passando por isso, né, fica também aí, olha, esse alerta para você deixar para esse amigo, para esse conhecido, para esse familiar. Tenham bastante atenção com os contratos. Por isso que é tão importante contar com uma assessoria jurídica ali especializada nesse assunto para você não sair, né, perdendo nada. Pelo contrário, aí que você venha apenas somar ainda mais a sua ideia. Qualquer grande mensagem, Maíra, que a gente pode deixar para quem está nos assistindo sobre esse assunto? É cuidar da sua empresa, cuidar desde a formação, desde a ideia. Pensar, buscar uma advocacia especializada ou buscar uma entidade que possa lhe auxiliar com relação a isso. E cuidar da sua empresa, das cotas da sua empresa, da participação societária, para quem você vai dar. E como você bem falou, né? É o bem mais valioso. É o bem mais valioso. É o bem mais valioso. Então, cuidado aí, viu, gente? Por onde é que vocês andam pisando. Isso vai ser muito importante para vocês no futuro. Obrigada. Adorei. Obrigada a você. Tão bom, maravilhosa, né? Maíra Souza aqui, então, advogada especialista em direito societário, conversando com a gente um pouquinho sobre startups e consultoria jurídica, por que é tão importante. Obrigada mais uma vez, parabéns. Obrigada. Bom dia. Você que está aqui ligadinho com a gente, vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco nós estamos de volta, não sai daí não.